Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso Café com Jesus, começamos louvando a Deus por esse dia, por essa chuva, por esse momento maravilhoso. A cada momento, Senhor, nós te louvamos. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Querido irmão, que a graça e a paz estejam no teu coração e no meu coração, para que a gente comece esse dia abençoado, iluminado pelo querer de Deus, com conhecimento, com a graça que nos é dado de conhecer a Deus todos os dias, de conhecer o teu querer. E quando nós falamos do decálogo, que é os mandamentos, nós entendemos o querer de Deus. E quando nós nos unimos a Deus no querer dele, nós amamos o próximo. E quando nós amamos o próximo, qualquer um dos mandamentos ferido, fere um ao outro. Se eu faço algo com o meu irmão, o meu próximo, eu estou ferindo os mandamentos, está ligado a amar a Deus sobre todas as coisas, porque o nosso Deus nos pede algo, e se eu vou ferir um desses mandamentos, eu firo todos por igual. Por isso, quando eu peco em um dos mandamentos, eu peco contra Deus e contra o meu próximo, eu estou vivendo a desgraça, que é o quê? É fora da graça. A graça, para que a gente entenda, irmão, quando eu estou no estado de graça, eu estou no estado de união com Deus, eu estou vivendo o que Deus me pede, aonde que o nosso Senhor Jesus abriu para nós a graça de termos a eternidade, de estarmos unidos a Deus, e Ele nos mostra o caminho, a perfeição da lei, que é a convivência com Deus, que é a convivência com o irmão, que é a convivência com a caridade, porque diante da lei, diante de tudo, se eu não tiver a caridade, o amor, de nada adianta eu viver de preceitos, mas sim eu viver do querer de Deus na minha vida. Então hoje nós vamos estar falando sobre o amor para o próximo no catecismo, que é a continuidade, o título, conforme o índice analítico, e nós vamos falar sobre os 10 mandamentos que nós vamos estar vendo, e amar a Deus e ao próximo, síntese do decálogo. Esse é o subtítulo. E o parágrafo que vai estar falando sobre esse subtítulo é o parágrafo 2069, que diz assim: quem transgredir um mandamento é infringir todos os outros. É o que eu acabei de explicar agora. Então eu já dei uma breve explicação do que nós vamos ler, para que a gente compreenda já o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 2069. A unidade do decálogo. O decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem mutuamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bendizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, as suas criaturas. Então, irmãos, aqui nós vamos parar um pouquinho. Não se pode adorar a Deus sem bendizer a Deus, o seu Criador. Então, quando eu olho para os homens, quando eu olho para a criação de Deus e eu questiono Deus, eu estou deixando de compreender Deus, estou deixando de adorar o meu Senhor, porque tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus colocou no mundo é bom. O problema é a maledicência, a concupiscência com o pecado, que nos faz distorcer, que nos faz destruir, que nos faz ter uma má conduta, uma má impressão diante daquilo que Deus tem. Vamos dar um exemplo, né? A bebida, o vinho tomado com moderação, ele é um remédio, né? Para quem sabe, quem tem problema do coração, mas ele é tomado com moderação. O problema é aquele que não sabe beber, o problema é a embriaguez. Então, se eu tenho problema e a minha concupiscência, o declínio da minha carne, eu sou exagerado em tudo que eu faço,
eu tenho que eliminar da minha vida aquilo que o pecado transgride na minha vida. E uma das situações é a embriaguez. Aquela pessoa que se embriaga, começa a falar, a discutir, começa a se irar, fica raivoso, o pecado toma conta, corta pela raiz a bebida. Porque você é uma pessoa que tem problema e isso te faz pecar. Então, irmão, o problema de tudo que Deus fez, a criação dele, não é tudo que Deus fez é bom. É aquilo que nos faz declinar o pecado, nós temos que tirar da nossa vida. Esse sim é o temor a Deus. Então, tudo que me afasta de Deus, eu estou tomando esse cafezinho aqui, mas se vir aqui ao encontro e algum dia esse cafezinho falar assim para mim, ó, isso aí está te afastando da presença de Deus, opa, eu não sou, isso aqui não domina eu vou tirar da minha vida. Isso que é quando a gente vê que tem algo que declina para o pecado, que me faz pecar, corte da sua vida, tire fora. Por quê? Porque o amor a Deus está em primeiro lugar. E assim, meu irmão, é quando eu vou ferir o meu próximo, quando eu faço isso com o meu próximo, eu roubo, eu mato, eu adultero. Então os outros 7 mandamentos vai nos dar essa proximidade com o irmão, vai nos tirar do pecado. Por quê? Porque se eu mato, se eu roubo, eu estou fazendo mal para alguém, né? Então este mal que eu faço a alguém, eu vou estar ferindo os mandamentos de Deus também, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, guardar domingos e festas. Então eu estou tirando da presença de Deus o querer de Deus para os homens, que é ser bom, quer ter um coração unido a Cristo, quer ter um coração obediente a Deus. E diante dos mandamentos, se eu vou ferir um deles, eu estou ferindo todos. Então é isso que está dizendo para nós aqui. Um está interligado com o outro. Vamos continuar? O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Então, aqui os 10 mandamentos definem para nós a nossa vida social, a nossa vida teologal. Pega a sua palavra lá em Romanos, capítulo 13, versículo 9. Aqui vai resumir bem para nós que queremos viver a graça de obediência aos mandamentos, como a gente viver esses mandamentos na nossa vida. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13, versículo 9. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo, cumpre toda a lei. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou estar cumprindo toda a lei. Olha que interessante, irmão, que nós acabamos de ver aqui, né, no parágrafo 2069, um está interligado ao outro, na questão de ferir, de você cometer o pecado, mas aqui está dizendo para nós, se eu amo, eu tenho um amor recíproco, que eu cumpro toda a lei. Pois os preceitos não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavras do Senhor, graças a Deus. Resumindo, irmão, se eu amo a Deus, eu vou ser obediente a Ele. Vou à missa aos domingos, vou confessar, vou viver esse sacramento na minha vida. Se eu amo o meu próximo, não vou fazer mal algum para ele. Mal algum. Se eu fiz algum mal, perdão. Perdoai 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Pergunta Pedro ali para Jesus. 70 vezes 7. Então é sempre pedir perdão, é sempre perdoar. Porque eu cometi algum mal, perdão. Não fique com o mal, com a falsa humildade, não fique com a ignorância. Cometeu, viu que teve um mal, perdão. E pedindo perdão, lute contra esse pecado, reze por esse pecado. Porque, irmão, assim, quando nós identificamos um pecado, o problema não é você cometer o pecado. O problema é você não reconhecer o pecado e você não pedir perdão para Deus. Porque quando eu faço isso, eu estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, porque eu não acredito que Deus perdoa, tanto faz o pecado, eu não estou nem aí para a morte, né? Então é aquela pessoa que não está nem aí para Deus. Então aquela pessoa que é temente, que cometeu o pecado, ela corre, ela confessa, ela luta contra o seu pecado, ela reza contra o seu pecado. Este é um coração que Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo que você está lutando para sair dele. E quando você sair, glorifica a Deus, fala: obrigado, Senhor, porque eu estou vencendo a mim mesmo, eu estou vencendo os meus erros, as minhas falhas,
E eu glorifico por quê? Porque sozinho a gente não vence. Por isso o poder da oração, o poder de pedir a Deus e colocar-se diante de Deus todos os dias, como nós fazemos aqui, diante do decálogo, diante dos 10 mandamentos, diante do querer de Deus, como nós acabamos de ver, o que cumpre toda a lei é você amar o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe o nosso agir, e vamos rezar esse Pai Nosso pedindo que a gente seja obediente aos 10 mandamentos, fazendo a vontade de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos.